O primeiro item da parte deliberativa da nossa reunião é o projeto de decreto legislativo número 180 de 2015, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Sérvia sobre cooperação em matéria de defesa, que foi assinado em Belgrado em 29 de novembro de 2010. E eu vejo que o senador Jorge Viana anda um pouco ausente das relatorias nos últimos tempos. Está pedindo mais serviço ainda. Então, eu peço a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que é sempre tão solícito e tão presente e tão atuante na nossa comissão, peço a Vossa Excelência que exerça uma relatoria ad hoc dessa matéria, cujo relator é o senador Tasso Gereissati, mas que se encontra atualmente em outra comissão. Vossa Excelência tem a palavra. Com satisfação, porque para mim é uma honra poder colaborar com os trabalhos da comissão, especialmente quando Vossa Excelência conduz os trabalhos aqui pela relação de amizade que temos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o projeto de lei, decreto legislativo 180 de 2015, decreto na origem 1028 de 2013, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Sérvia sobre cooperação em matéria de defesa, assinado em Belgrado em 29 de novembro de 2010. Esta comissão é chamada para pronunciar-se sobre esse decreto legislativo, em cumprimento ao disposto no artigo 49, inciso 1, combinado com o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. A senhora Presidenta da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o texto do acordo por meio da mensagem 61, de 20 de fevereiro de 2013. Recebida na Câmara dos Deputados, a mensagem foi distribuída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que aprovou o parecer favorável em 3 de julho de 2013 e apresentou o projeto de decreto legislativo no dia seguinte. O projeto foi remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprovou o parecer favorável no dia 7 de abril de 2015 e foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados no dia 1º de junho deste ano. Acompanha a mensagem a exposição de motivos número 96 do Ministério das Relações Exteriores, de 3 de março de 2011. O senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores e do senhor Ministro de Estado de Defesa, da qual cabe destacar o seguinte: o acordo tem como propósito promover a cooperação em assuntos relativos à defesa, especialmente na área de pesquisa e desenvolvimento militar, incluindo a troca de experiência e o desenvolvimento de programas e projetos, apoio logístico, aquisição de produtos e serviços de defesa, troca de informações e experiências em temas de segurança, operação e equipamento militar, realização de exercícios militares conjuntos, treinamento e instrução militar. O acordo trata, ademais, de questões relacionadas às responsabilidades financeiras, solução de controvérsias e exigências legais relacionadas ao intercâmbio de pessoal. No que concerne à proteção da informação sigilosa trocada entre as partes contratantes. O tratado estabelece que será objeto de acordo específico. Então, na análise, o ato internacional, a preço mostra-se de relevância ao promover a cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República da Sérvia na área de defesa. A iniciativa dos dois países em cooperar certamente beneficiará as populações e os interesses nacionais de ambos. É inegável, portanto, que o presente acordo é instrumento benéfico para as boas relações internacionais do Brasil e que promoverá diretamente o projeto nacional de defesa. Assim, senhor presidente, meu voto por todo o exposto, por ser
conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional e legal, e versando em boa técnica legislativa, somos pela aprovação do presente Decreto Legislativo 180 de 2015. É esse o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Está em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão em votação. Os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 2 é o projeto de decreto legislativo número 181 de 2015, não terminativo, que aprova o texto do acordo da sede entre a República Federativa do Brasil e a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, para o funcionamento do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, assinado em Assunção em 20 de abril de 2012. Eu espero que a Unasul tenha mais êxito em promover a saúde no continente do que tem tido para promover a pacificação da Venezuela. Com a palavra, o senador Fernando Bezerra, que se dispõe muito gentilmente, como sempre, solícito e atuante, a fazer a relatoria ad hoc. Senhor presidente, senhores senadores, a priori cabe esclarecer que as organizações internacionais têm sempre uma sede. A Liga da Sociedade Árabe, com sede no Cairo, às vezes mais de uma, como a ONU, que tem sede em Genebra e em Nova York. O Estado que apoia a organização internacional não necessariamente é Estado-membro. Até pouco tempo atrás, a Suíça não era membro das Nações Unidas, mas a sede da organização estava lá, na cidade de Genebra. Quando se firma um acordo de sede, criam-se obrigações para os dois lados. A obrigação do Estado que acolhe a organização internacional é assegurar as imunidades previstas na Convenção de Viena de 1961 aos seus integrantes, assegurar o acesso aos domínios da organização por parte de nacionais de outros Estados, a segurança da organização. Isso é feito em tratado bilateral entre a organização e o Estado que acolhe. Também, as organizações internacionais têm representação em outros lugares, mas não são sedes, são os escritórios, como o da Unesco em Brasília. Para isso é necessário um tratado de representação que fixa seus termos. Em geral, nesses tratados asseguram-se imunidades à jurisdição local e também imunidades aos membros da instituição à jurisdição local. Especificamente, no caso concreto, no acordo de sede entre o Brasil e a Unasul, estão presentes as cláusulas típicas dessa classe de acordo. Vejamos. A personalidade de direito interno. No artigo 3º, define-se que a sede do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde gozará de capacidade jurídica de direito interno, podendo abrir contas bancárias e receber e remeter fundos para dentro e para fora do território nacional. B. Imunidade de jurisdição. O artigo 4º estabelece de forma moderna que a imunidade de jurisdição será apenas em relação ao funcionamento do Instituto e, mesmo no caso de atividades próprias, a Unasul poderá renunciar à imunidade. C. Inviolabilidade. No artigo 6º, o Brasil concede inviolabilidade à sede e aos arquivos do Instituto. D. Isenção tributária. O artigo 7º estipula os tributos a que o governo brasileiro renuncia com relação aos bens do Instituto. E. Funcionários do Instituto, o diretor executivo gozará das mesmas prerrogativas otorgadas pelo Brasil aos chefes das representações de organizações internacionais. Os demais funcionários gozarão de imunidade de jurisdição penal, civil e administrativa, no que diz respeito ao desempenho de suas funções, de isenção de impostos sobre salários recebidos do Instituto e de isenção de restrições à imigração. Os funcionários nacionais do Brasil e estrangeiros com residência permanente não gozarão desses privilégios. São, como registrei ao início, os comandos padrões dos acordos de sede com quaisquer organizações internacionais. Vale destacar, ao final, dois aspectos nesse compromisso a que o Brasil adere.
Primeiro, a escolha do Brasil deve-se à nossa internacionalmente reconhecida capacidade científica no combate às doenças tropicais. A própria exposição de motivos do ministro das Relações Exteriores, que acompanha a mensagem presidencial, ressalta que ao Instituto aproveitará a experiência de instituições nacionais no Rio de Janeiro, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional do Câncer. Em segundo lugar, a presença de uma sede de organização internacional traz ao país, além da expertise de seus integrantes, injeção de renda e de investimentos à cidade que a abrigará. Ante o exposto e considerando conveniente aos interesses do país, a ratificação do referido acordo conclui pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 181 de 2015. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senador Fernando Bezerra. Eu consulto os senhores senadores presentes se alguém quer fazer algum comentário, discussão do projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, em votação. Os senadores concordam, permaneçam como se encontram, aprovado, e a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. O item 3 é o projeto de decreto legislativo número 212. O relator é o senador Eduardo Amorim. Aprova o texto de acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia sobre o exercício de trabalho remunerado por membros da família que permaneçam sob sustento de membro do pessoal da missão diplomática ou da repartição consular, assinado em Brasília em 26 de novembro de 2012. Com a palavra, o senador Eduardo Amorim. Obrigado. Senadores, procurando ser sucinto, mas objetivo, sem perder a objetividade, senhor presidente, e para dar mais agilidade aos trabalhos da comissão, o objetivo desse projeto é estender aos dependentes dos servidores das missões diplomáticas e repartições consulares a oportunidade de trabalhar no exterior, enriquecendo-lhes a experiência profissional. Ressalta-se que esse tipo de acordo se assemelha a outros assinados com mais de 60 países nos últimos anos e reflete uma tendência nas relações internacionais. A emenda, senhor presidente, aprova o texto de acordo aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia sobre o exercício de trabalho remunerado por membros da família que permanece sob sustento do membro do pessoal da missão diplomática ou da repartição consular, assinado em Brasília em 26 de novembro de 2012. Autoria, como já foi dita, do Poder Executivo e, portanto, o voto a proposição não apresenta vício de constitucionalidade, estando de acordo com os artigos 49, inciso 1º, e o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal, e não há vício de juridicidade. Quanto ao mérito, o acordo em exame está em consonância com o disposto no artigo 4º, inciso 9º, da Constituição Federal, o qual prevê que a República Federativa do Brasil se regerá em suas relações internacionais pela cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Pelo exposto, senhor presidente, colegas senadores, nosso voto é favorável ao PDS número 212 de 2015, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senadores que concordam permaneçam como se encontram, está aprovado. O item 4, projeto de decreto legislativo número 213, que é não terminativo. Esse projeto aprova o texto de acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname, na área da educação, assinado em Brasília. O senador Romero Jucá é o relator, mas como Sua Excelência está hoje empenhado em outras 3 ou 4 relatorias, eu peço ao senador Cristóvão Buarque, inclusive pela afinidade no tema, que possa funcionar como relator ad hoc.
Senhor presidente, senhores senadores, trata-se do projeto de decreto legislativo número 203 de 2015, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara de Deputados, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname na área de educação. Foi assinado em Brasília em 26 de abril de 2010. Com fundamento no disposto, o relator é o senador Romero Jucá. Com fundamento no disposto do artigo 49, inciso 1 da Constituição, o Poder Executivo, por meio da mensagem 351 de 3 de novembro de 2014, submete ao Congresso Nacional o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Suriname na área de educação. O acordo foi inicialmente apreciado pela Câmara de Deputados, que aprovou o projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo recebeu a chancela do plenário daquela casa em 1º de julho de 2015. No Senado Federal, foi registrada como projeto de decreto legislativo número 213 de 2015. Da análise, senhor presidente. Cuida-se aqui de um acordo entre o Brasil e o Suriname que visa fortalecer os laços de amizade entre os dois povos por meio da cooperação educacional. Conscientes de que o desenvolvimento científico e tecnológico global exige uma nova visão para buscar a excelência dos nossos recursos humanos e da importância da cooperação no plano internacional. O objetivo do acordo, os objetivos são o fortalecimento da cooperação educacional, a formação e o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores, o intercâmbio de informações e experiência e a cooperação entre equipes de pesquisadores. Para alcançar os objetivos, as partes adotarão programas de intercâmbio de professores, pesquisadores, técnicos, especialistas, o intercâmbio de professores e pesquisadores por longo e curto período, para desenvolver atividades específicas e acordadas previamente. Sob os auspícios de acordo, as línguas se comprometem a promover a difusão e ensino da cultura e língua da outra parte em seu território. As partes definirão por instrumentos adequados as modalidades de financiamento das atividades previstas no acordo. Vale ressaltar ainda, do conteúdo normativo do acordo, que o reconhecimento ou revalidação de disciplinas, diplomas e títulos acadêmicos otorgados por instituições de ensino superior da outra parte estarão sujeitos à legislação nacional e correspondente da parte responsável pelo reconhecimento ou validação. Ou seja, esse acordo não implica em reconhecimento de diploma automaticamente. O mesmo tratamento nacional é estendido para o ingresso de alunos de uma parte em cursos de graduação e pós-graduação feitos pela outra parte, o que quer dizer que cada uma das partes mantém a sua soberania na definição de regras sobre ingresso no ensino e reconhecimento do respectivo diploma. O acordo poderá ser emendado e entrará em vigor a partir da data de recebimento da segunda das notificações de ratificação. Terá vigência de 5 anos, sendo automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos, salvo em caso de denúncia por uma das partes. Convém registrar que a cooperação entre os povos é princípio constitucional que rege nossas relações. No caso do apreço, reveste de importância especial porque inaugura esse tipo de relacionamento com a nação da América do Sul, que se espera seja marcado pelo dinamismo e benefícios recíprocos. Com base no exposto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, considerando ser de todo conveniente os interesses do país a ratificação do acordo de análise, concluo opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 213 de 2015. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Está em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senadores concordam permanecem como se encontram. Está aprovado. O próximo item é o projeto de decreto legislativo número 229 de 2015, não terminativo, que aprova o texto do plano de ação conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para fazer avançar a cooperação bilateral na área de massificação do acesso à internet em banda larga de telecomunicações em geral. Assinado em Montevidéu no dia 30 de maio de 2011. O relator é o senador Valdir Raupp, que, infelizmente, não se encontra em plenário, pois está numa comissão aqui ao lado, atuando numa comissão, numa sala aqui ao lado. Eu peço ao senador Lazier se ele poderia nos fazer a gentileza de funcionar como relator ad hoc. Com muito prazer, presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra.
O acordo foi iniciado pela Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de decreto legislativo decorrente da referida mensagem, produzido por sua Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Posteriormente, foi objeto de análise das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de Constituição e Justiça e de Cidadania e de Finanças e Tributação. O projeto de decreto legislativo recebeu a chancela do plenário daquela casa em 1º de junho deste ano. Análise. A popularização da internet é um importante fator de progresso socioeconômico dos países. É com esse pressuposto que Brasil e Uruguai firmaram um acordo que ora se analisa, vazado em apenas 6 artigos, mas cujo alcance acelera o desenvolvimento no Mercosul, particularmente no Brasil e no Uruguai. Seu objetivo, traçado no artigo 1º, é promover uma associação estratégica funcional que permita o desenvolvimento digital inclusivo à população de Brasil e Uruguai, com o acesso à internet em banda larga e o desenvolvimento das telecomunicações no período de 2011 a 2015. Em termos concretos, o acordo pretende promover o intercâmbio de experiências em áreas de interesse mútuo, estabelecer metas objetivas para cada área de cooperação e monitorar a implantação dessas metas. O artigo 4º do acordo estabelece as seguintes áreas para a cooperação. A. Interconexão, que envolve a parte física da cooperação, como implementação de infraestrutura de telecomunicações, tráfego de fronteiras e pontos de interconexão, articulação de políticas regionais de transmissão de dados e de compras por atacado de capacidade internacional e implementação de ponto de troca de tráfego na região da fronteira. B. Regulação, que compreende o intercâmbio de informações de legislação, normas jurídicas e técnicas, regulação do aspecto e padronização das comunicações, com vistas à harmonização de regulamentação e incentivo ao comércio eletrônico, a fim de promover o desenvolvimento de empresas, principalmente pequenas e médias, baseadas em tecnologia da informação e comunicação. Essa harmonização deverá envolver também os serviços de TV digital e transmissão de dados móveis. C. Política industrial, relativa à indústria eletrônica e de telecomunicações, que visa estabelecer a associação estratégica na produção de equipamentos e de aplicações para a internet e explorar a complementariedade das políticas industriais nesse tempo. D. Inclusão digital, por meio da implantação de cidades digitais, de telecentros comunitários, a formação de cidadãos para o uso e o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. E conteúdos digitais interativos, no que diz respeito ao desenvolvimento de plataformas para a adoção de ferramentas da sociedade da informação e da comunicação nas atividades produtivas, sociais, culturais ou política dos indivíduos. F. Pesquisa, para buscar a coordenação entre instituições de capacitação na área específica de telecomunicações, interconectar as redes de pesquisa e desenvolvimento por meio de acordos e utilização de infraestrutura óptica transfronteiriça, beneficiando a conexão entre universidades localizadas em ambos os países e promover o compartilhamento de laboratórios virtuais. G. Coordenação e cooperação em telecomunicações, que envolve a parceria na área de telecomunicações em geral, especialmente para a coordenação de uso de frequência de rádio e TV, contemplando a atribuição de forma equitativa de frequências para a televisão digital na banda UHF, na fronteira, e para atuar rapidamente para solucionar eventuais interferências que possam existir nas bandas AM e FM. H. Concertação política, com vistas a harmonizar as posições dos dois países em fóruns internacionais de seguimento à cúpula mundial da sociedade da informação, em especial nos temas relativos à governança da internet. E financiamento. Letra I.
Financiamento, como não poderia deixar de ser, o acordo deve buscar o estabelecimento de mecanismos de financiamento e acesso a crédito para os projetos públicos e ou privados estratégicos que envolvam as duas partes previstas no Plano de Ação Conjunto. Para implementar o plano de ação conjunta, cada parte designará uma instituição coordenadora e um ponto focal, que no Brasil será o Ministério das Comunicações e sua Secretaria de Telecomunicações, e o Ministério da Ciência e Tecnologia. No Uruguai será o Ministério da Indústria, Energia e Mineração. Os trabalhos dessas instituições deverão ser reportados a um conselho de alto nível, composto pelos ministérios mencionados, mais as duas chancelarias, artigo 3º e anexo. O plano de ação conjunta entrará em vigor na data da última notificação, por via diplomática, em que as partes comuniquem uma à outra sobre o cumprimento dos respectivos requisitos internos para esse fim e permanecerá em vigor pelo prazo de 5 anos. Na exposição de motivos dos ministros das Relações Exteriores, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, depreende-se esse caráter compreensivo do acordo, apesar de seus breves artigos. Em seus termos, os ministros asseguram que trata-se de instrumento que contribuirá para ampliar a disponibilidade dos serviços de internet em banda larga para a população de ambos os países, na medida em que as duas partes reconhecem que suas políticas de telecomunicações devem priorizar a massificação do acesso à internet, bem como a melhoria na qualidade da conexão. E acrescentam de maneira mais direta: tendo em vista que a ausência de pontos de interconexão entre a maioria dos países da região é um dos fatores que contribuem para que a banda larga seja relativamente mais cara na América do Sul, esse instrumento prevê a coordenação de iniciativas para a interconexão das infraestruturas das comunicações do Brasil e do Uruguai, de modo a reduzir os custos de transmissão de dados entre os dois países. Também enseja a cooperação em áreas como regulação, inclusão digital e política industrial, com o objetivo não só de garantir que o serviço de banda larga esteja disponível para boa parte da população, mas também que os dispositivos que permitem o acesso à internet sejam oferecidos a preços mais acessíveis. É importante, então, que esses gargalos nas fronteiras sejam eliminados. O Brasil tem apresentado crescimento expressivo na conectividade de sua população e certamente há espaço para crescer mais. Nesse sentido, o plano de ação, ora em análise, vem ao encontro desse esforço. O plano prevê um ponto de troca de tráfego regional interligando o Uruguai ao Brasil. Dessa maneira, boa parte dos dados trafegados pela internet no Brasil não terão que ser intermediados por servidores localizados em sítios distantes, de maneira desnecessária e onerosa. Além disso, outra medida que contribuirá para o barateamento do tráfego entre os dois países é a interconexão entre as empresas públicas de telecomunicações, Telebrás e Antel do Uruguai. Desde o início, com o Tratado de Assunção de 1991, os grandes objetivos do Mercosul abrangiam, além da harmonização econômica e comercial, a integração política, social e cultural. Ademais da concatenação das tarifas de comércio externo, o bloco pretendia alcançar a liberdade de fluxo de capitais e de pessoas, como é próprio de um mercado comum. No caso do acordo em análise, temos a convergência de duas áreas de integração, a social e cidadã, pelo fortalecimento da interconexão pela internet, e a econômica, pela facilitação do fluxo de informações e do ambiente empresarial. Voto. Com base no exposto, considerando ser de todo conveniente aos interesses do país, a ratificação do acordo em análise, concluo este parecer opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 229 deste ano de 2015. É o relatório, presidente. Muito obrigado, senador Lazier. Está em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senadores que aprovam como se encontra.